Salve, salve pessoal, é com imenso prazer que damos início a esse projeto da Primecast, que é o primeiro episódio do nosso podcast, um podcast voltado para elevar o nível de consciência aí de quem precisa dentro do marketing digital. Mas é claro que eu não vim sozinha, né, gente? Eu trouxe comigo um time de peso, um especialista em posicionamento, que é o Marcos, e o João Gabriel, especialista em desenvolvimento de sites. Podem se apresentar, pessoal. Bom, pessoal, muito prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Milene. E eu estou muito feliz, né, de lançar esse projeto com vocês, que são profissionais que eu admiro bastante. E falando um pouquinho do Marcos, eu sou gestor de marketing publicitário, tenho uma agência e sou especialista hoje em content marketing, né, que é um marketing de conteúdo. Como que a gente pode trabalhar isso, desenvolver e trazer os melhores resultados aí para os clientes. Fala pessoal, tudo jóia? Aqui é o João, prazer falar com você, Milene, Marcos. Eu sou formado em publicidade e propaganda, né? Especialista em design UX e tenho uma empresa especializada em desenvolvimento web, onde a gente faz criação de sites, landing pages, páginas institucionais, tudo nesse sentido. Estou aqui para ajudar e colaborar muito nessa área do marketing. Isso aí, falei que era um time de peso, né, gente? E agora, o tema do nosso podcast de hoje é o seguinte: é para quem fatura entre 50, 100 e 200 mil reais, mas já sentiu ali que o marketing deu uma estagnada, não estou conseguindo escalar. Esse é o nosso tema de hoje. Então, se você é médico, advogado, profissional liberal que está nessa situação, fica nesse episódio porque ele é para você. É isso aí. E vamos lá, o que vocês percebem hoje em termos assim, de mercado para esse profissional, que é um gestor de clínica, às vezes um médico, um administrador, né, que está dentro dessa área da saúde, e quais são os sinais claros que ele deixou evidentes aí para o mercado de que ele estagnou? Dentro da sua especialidade aí de tráfego, o que você acredita que é? Quando esse profissional chega para mim e fala que simplesmente ele estagnou, o que eu vou observar no caso? Posicionamento. Não tem como, né, Marcos? Não tem como. A gente não observar o posicionamento, a estratégia de comunicação e principalmente a estratégia de comunicação para os anúncios online. Ali já está estagnado, não tá existindo uma atenção importante ali da parte do gestor em como que isso vai acontecer, né? Para você, João, o que você percebe aí? Olha, eu penso num outro setor também, em questão de processo interno. Porque muitas vezes quando a gente está numa clínica ou em um profissional liberal ali que está começando a bater um teto, talvez os seus processos internos ainda não estejam tão bem estruturados. Isso pode entrar tanto a parte de site quanto sistema, quanto organizações comerciais juntando a linha no tráfego com o Google Negócio, com time interno de vendas. Quais são as suas estratégias, quais são os seus processos internos. Se esse processo pode ser otimizado, provavelmente você consegue bater esse limite também. Exato, e tem muito uma questão que a gente vê, que é, por exemplo, às vezes a clínica, o profissional está atraindo o lead errado. Isso acontece bastante, que é a estratégia de comunicação para os anúncios. Então, ele está tendo um esforço enorme para fechar aqueles leads ali que estão sendo atraídos, e isso acaba estagnando, de fato, o crescimento. Com certeza. E um ponto que eu percebo, assim, muito evidente, ontem eu fiz um atendimento para um profissional dessa área da saúde, ele é nutricionista, e ele me falou que demorou muito tempo para perceber que o público dele era 95% mulheres. E agora ele mudou a comunicação para nutrição feminina. Então ele adequou. Então toda a comunicação dele hoje é voltada para um público muito específico. Então às vezes a gente quer buscar lead no sentido de volume, mas tentar entender com quem realmente eu preciso falar, né? E que essa comunicação não seja genérica. Eu percebo muito isso. Exato. O Marcos trouxe um ponto muito importante que eu falo muito com os meus clientes, que é o seguinte: você precisa escolher dentro do seu rol, como eu trabalho com médico, sou especialista na área médica, os médicos, eles têm vários serviços dentro das clínicas, né? Dentro do seu próprio serviço também. E eles acabam falando de tudo na rede social. Sim. Querem explorar todos e querem vender todos. Quem fala com todo mundo, aquela máxima, né, Marcos? Quem fala com todo mundo acaba não falando com ninguém. Exato. Então, você precisa escolher o produto que traz mais lucratividade para a sua clínica, para o seu trabalho, para o seu serviço, e se posicionar em cima dele, tá? Esse é um erro muito grande que muitos incorrem e atrapalha e muito aí na questão do faturamento da empresa. Com certeza. Né?
se você se dispersa, hoje a gente fala muito de autoridade. Então, as pessoas, o tempo de tela, por exemplo, ele está ficando cada vez mais curto. Né? As pessoas buscam informações e elas querem respostas muito rápidas. Se eu entro no seu perfil e você fala de coisas muito diferentes, o que eu faço? Eu tenho a tendência a sair. Exato. Né? Então tem aquela coisa, eu preciso de um gancho de atenção. Para quem não sabe, né, geralmente eu vou fazer um vídeo, preciso ali de um gancho de atenção. Era 5 segundos, agora virou 3. Né? Então como que eu chamo a atenção desse público de forma rápida? Não precisa, e aí precisa ter profissionais experientes para estar nesse background, né, na retaguarda, para orientar. Isso é muito importante. Não fazer por conta própria, no achismo, fazendo vários testes. Né? Eu vejo que isso traz muitos prejuízos. Exato. Sabe uma questão que eu ando testando e vi que tem muito resultado e que a gente pode se espelhar para conseguir entender qual que é o nosso público? Existe um tipo de pesquisa que chama pesquisa NPS. O que é pesquisa NPS? Net Promoter Score. A gente pode ver que empresas grandes, bancos, principalmente bancos tradicionais, fazem muito isso. É a avaliação que vem depois de um atendimento. Essa pesquisa é útil em 2 momentos: time interno e venda. Por quê? Você consegue entender quais pontos do seu processo interno, do seu time, você pode melhorar, entender com a venda quem que é o seu verdadeiro cliente, conseguir ajustar ele e, a partir desses dados, fazer o seu anúncio. Então, por exemplo, se eu pego uma empresa que é um médico que atende blefaroplastia, por exemplo, ele está falando, nossa, vou focar aqui meus anúncios em homens de 40 anos que são empresários, CEOs, não sei o quê. Aí ele roda uma pesquisa interna com os próprios clientes que ele já atendeu nos últimos 2 anos, por exemplo. Normalmente essas pessoas já têm uma certa categoria de clientes. Descobre que os clientes dele, quem ele atendeu, são mulheres, 50 anos, esposas de CEOs, por exemplo. Ou seja, a comunicação dele está errada, então, porque ele não conseguiu entender. Então, às vezes, para você pensar em um marketing, no tipo de vídeo que você vai fazer, no tipo de tráfego que você vai fazer, no tipo de estratégia que você vai seguir, uma pesquisa interna simples. Como você pode descobrir qual que é o seu cliente ideal? Pergunte para os clientes que compraram de você. Exatamente. Para a sua base, né? Exato. Deixa eu te fazer até uma pergunta, viu, Milene? Tem uma questão que é bem interessante, que as pessoas às vezes falam o seguinte: eu quero atingir um público específico, por exemplo, eu quero atingir um público classe A, AA. Só que na rede social ele não tá, a comunicação dele é totalmente incoerente com esse público que ele quer atingir e dificulta o seu trabalho como gestora de tráfego. Com certeza absoluta, porque se você quer atingir um público AA, a sua comunicação, olha só, não é só a comunicação, ela tem que ser premium. Premium, exatamente. Ela precisa comunicar, essa pessoa precisa ter identificação com o seu perfil. E não só isso, no pós-clique, a gente precisa também ter um atendimento à altura. Eu tenho uma cliente médica que ela é muito assim, ela já veio trabalhar comigo falando assim, olha, eu quero público A, o meu é público A. Eu falei, então tá. Então precisamos... Um paciente particular... só particular A, entendeu? É aquele público bem alto nível. Eu falei, beleza, vamos fazer então. Só que ela investe muito. A própria comunicação dela toda, você vê que ela é super requintada. Você sabe, você bate o olho no Instagram dela, você sabe que ela é cara. Eu sei que aqui, se eu marcar uma consulta, não vai ser barato. Então, nós alinhamos isso, né? E tinha alguns gargalos para melhorar no atendimento. E hoje ela tem a própria clínica. E dentro do atendimento, olha para você ver, a pessoa chega lá, ela recebe um shotzinho, porque ela trabalha com emagrecimento. Então, ela tem os diferenciais dela. A pessoa recebe ali na hora para fazer um shot e tomar. Recebe chocolate daquela Raoma, né? Sim. Aqueles chocolates bem 80%, premium, cacau. exato. Uma coisa que você vê, sabe assim, então todo o atendimento dela é VIP. Então é muito importante atentar para isso. Não adianta só querer, sabe? Assim, não adianta só eu querer o público A. Eu preciso entender como é que esse público A se comunica, o que ele gosta, onde ele está, e o tráfego traz essas informações também. Só complementando o que o João falou, né? A gente tem essa possibilidade do NPS, mas o tráfego, ele não é só um agente que atrai o lead. Ele não serve só para isso, tá? Antes do lead entrar na sua clínica ou contratar o seu serviço, você tem informação dele antes. O que ele gosta, o que ele faz, onde ele vai,
quais os preços estilo que de são mais vida. atraentes para ele, o tráfego traz tudo isso. E vou dar um último exemplo bem interessante, uma neuropsicóloga, cliente minha, o que eu fiz o tráfego para ela conseguir explodir assim, que eu percebi que o tráfego me deu essa informação e eu fui assertiva e comecei a investir nisso, escalei. Anúncio só para mulheres. Cara, foi um arraso. Ela mais que dobrou a quantidade de seguidores, o evento dela explodiu, foi um sucesso e ela tinha só 690 seguidores. Ela não tinha nenhum movimento no digital, mal sabia fazer nada. Eu fui a primeira contratação dela, profissional, e nós explodimos um workshop e deu tudo muito certo. Por quê? Tráfego, trazendo informações, eu pego as informações e aplico e tudo funciona lindamente. E o cliente aceita, né? É muito importante isso. Eu vejo talvez um ruído no mercado, que é quando o cliente já vem querendo fazer do jeito dele, onde você vai ser só um executor. São os clientes que geralmente que a gente tem um pouco mais de problema. Ele te contrata, mas ele fala, eu quero que faça dessa forma. O que funciona é isso aqui. O que funciona para mim é assim. Eu sempre fiz assim. Mas se eu sempre fiz assim e o meu faturamento estagnou, alguma coisa ficou errada. E é importante a gente lembrar também que os públicos se renovam. Às vezes o seu público lá que era de 20 anos, hoje, né, dentro da sua clínica, já está com 40. Aí a sua comunicação ela precisa também acompanhar isso e se renovar. Né? Como que eu estou falando com as novas gerações? E um papel que eu vejo importante, que o João falou de time de vendas, muitas vezes, né, vários dos profissionais que vão nos assistir vão pensar o seguinte, mas eu não tenho uma equipe de vendas, eu não tenho 4 pessoas no meu time comercial, eu tenho uma secretária. E aí, João? Como é que faz quando ele pensa, eu tenho uma secretária? Nessa questão de, se eu tenho uma secretária, muitas vezes eu sou eu mesmo vendedor, você mesmo estuda e passa esse conhecimento para o secretário. Claro que às vezes aí a gente pensa, nossa, a IA pode ser um ajudante, mas aí a gente tem que tomar cuidado com o tipo de IA. Porque existe a IA, existem 2 tipos de chatbot, se a gente for falar de questão de venda e secretária. Tem a IA, que é um chatbot ali, um conversador inteligente, e tem o chatbot, aquele de botão. Se eu vou atender massa, pode ser que o de botão funcione, porque às vezes eu tenho um laboratório de análise clínica, bate um botão, resultado online, o negócio é no dinamismo muito forte. Mas se eu vou atender personalizada, já não funciona tão bem. Então, e o tipo de IA que você vai usar tem que ser muito bem treinado, muito bem organizado para que isso atenda 100%. Então, eu atendo sozinho ou só uma secretária? Não tenho tempo para fazer os dois. Tá, vamos ser algo um pouco mais personalizado, comunicativo e não aloprar em querer atender 1000 pessoas. Se você não consegue atender, não busque esse atendimento. Atenda os poucos que você pode atender de forma muito bem para que eles se tornem seus autovendedores. Aí você para de ter um time de um vendedor e passa a ter advogados da sua marca. Eu penso que, talvez vocês concordem comigo, na área médica é mais fácil você fidelizar o paciente do que em outros mercados. Sim, né? sim. Quem Se tem você um oferece um bom atendimento, o seu cliente ele volta. Não, eu já trato lá com o doutor fulano. Não é? O que acontece? Eu falo muito para médicos, é o seguinte... O médico, ele já é nato dele, ele recebeu o diploma e ele recebe uma autoridade extraordinária. E isso é muito fantástico, porque poucos utilizam esse poder. Então, o que você fala é regra na vida de alguém. Então, não é tão difícil. É bem mais fácil do que os outros nichos que de você fidelizar, né? Que tem que construir isso. Vocês já nascem, médicos, vocês já nascem com essa autoridade. Usem a seu favor e usem muito bem, porque vocês estão a um passo dos outros profissionais que tem que construir e buscar por isso. Então, eu falo muito sobre isso. É muito mais fácil você fidelizar, com certeza. Então, para a área médica, qual que é uma outra estratégia que não necessariamente o tráfego? O que um estrategista pode sugerir? Um plano de indicação. Exatamente. De clientes. Sim. Quem trabalha com emagrecimento, cria um grupo ali no WhatsApp, um grupo VIP para estar recebendo informações suas, né, sobre o emagrecimento, as novidades, o que está acontecendo. Lança desafio, gente.
Eu falo isso. Lança desafios de emagrecimento entre os teus pacientes. Porque os teus pacientes vão chamar os outros. Nossa, ela está fazendo o desafio, bora participar? E aí pega e chama. E isso faz você crescer. Fazer uma pergunta. Essa questão de usar a mesma base interna. Se a gente for pensar em usar a base interna e fazer algum tipo de anúncio em tráfego, só para os meus pacientes, em algum tipo de desafio, isso faz sentido? Anúncio, não nesse formato, porque você tem as outras formas de comunicação dentro da empresa, que não requer investimento financeiro. Eu penso em questão de um remarketing. Você faz a primeira comunicação interno, ligação, WhatsApp ali, e depois você coloca algum tipo de anúncio de alcance para ir falando com essas pessoas em outros momentos que ela está vendo a rede, né? Não sei se faz sentido. Essa é uma estratégia que faz muito sentido quando o paciente deixou de ser paciente. Ele já foi um dia... Finalizou um tratamento. Ou não deu continuidade, seja lá o que for, ele perdeu o vínculo com a clínica. Aí a gente pega essa lista, coloca dentro do gerenciador e anuncia só para essas pessoas. Legal. E existem também outras formas de a gente aproveitar muito bem essa lista, que é criar públicos dentro do gerenciador, público semelhante. Né? Então, a gente anuncia, o gerenciador cria um público semelhante àqueles que são pacientes, ou seja, ele vai pegar quem tem um perfil de comportamento parecido com quem já é seu cliente e você vai jogar anúncio para essas pessoas também. É um público frio, porém, eu não gosto de chamar ele tão frio assim, mas é um público que é bem semelhante a quem já é e tem alta possibilidade de ser seu paciente. Sim. Né? É como se fosse assim, duas pessoas que gostam de maçã. Né? Então, exato. Esse aqui gosta também, então eu vou anunciar para ele. Né? Que é uma estratégia bem assertiva, traz um retorno bem expressivo também. É saber utilizar. Mas eu vejo que tudo é em conjunto. Nada é isolado. Não tem tráfego que vai fazer milagre. Exatamente. Não tem vídeo, não tem site que vai fazer milagre. Esse ponto de contato ele tem que ser uniforme. Se eu entro no site e não encontro o botão de WhatsApp, sim, eu já falo, como é que eu vou já fazer para entrar? Aí eu tenho que ir para a rede social, tentar encontrar um link útil. E aí vai ficando dificultoso essa jornada. Então, o tráfego não faz sentido se você não se adequa a outras áreas. Né? Exatamente. Você falou num ponto, Marcos, que é assim, quando a gente começa a colocar muitos expectativas, passos, né? muitos passos para o lead seguir, ele desinteressa. Ele desiste. Na rede social, hoje, no mundo que a gente está, que a informação é time, todo mundo quer atendimento, informação time. Então, eu gostei do teu anúncio, entrei no site, cliquei, eu já quero resolver aquilo ali. Eu fiz a reunião com uma empresa uma vez que era assim, você entrava no site dela, você clicava, aí você ia para o outro botão lá embaixo da landing page, que abria um formulário que a pessoa colocava. Não, ninguém quer. Ninguém quer preencher formulário, gente. Bora parar com esse negócio de formulário. Pelo amor de Deus. Aí a pessoa ficava lá parada esperando o dia que a empresa bem quisesse entrar em contato. Vai funcionar? Não. Não vai funcionar. A pessoa quer clicar no seu site, clicar no botão do WhatsApp e falar direto com alguém. E fala com ela rápido, porque se você demorar mais de 10 minutos, você vai perder o lead. Não é assim, Marcos? Eu tive um case interessante, foi um case negativo, no sentido de que o cliente ele queria tráfego rodando o tempo inteiro, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Porém, não tinha gente para atender. Não tinha gente para atender nos finais de semana, não tinha IA, não tinha nada. E aí o que acontecia? A secretária tinha que chegar na segunda-feira e responder as mensagens de quem mandou na sexta-feira à noite. Ou seja, o lead esfriou. Exatamente. Não e agora mais. só... Não responde mais. Não. E só fazendo um adendo para a área médica, até nesse ponto, Marcos, na área médica, as pessoas esperam. Porque é um médico. Eu espero por ele. Existe isso, né? Sim. Então, mas via de regra, é o que o Marcos disse. Não funciona. Não funciona. E tem um outro ponto também que eu quero colocar aqui, que é sobre a comunicação do posicionamento está desalinhada com aquilo que o anúncio quer trazer. Então, eu vejo muitos médicos, por exemplo, atraindo... aqui só vem gente que procurando se atende convênio. Isso é uma falha grande, né, Marcos? Sim. O que acontece nesse tipo de situação é que as pessoas elas vão fazer
uma varredura. Elas vão fazer uma pesquisa. Então, recebi um anúncio, na maioria das vezes, às vezes vai para o perfil, né? E aí, aquela pessoa, o lead, ou um possível interessado no seu produto, serviço, ele vai pesquisar sobre você. Então, ele começa a olhar rolar o feed. Né? Ele começa a pesquisar. Quando essa informação está muito desalinhada com o anúncio, o lead ele fala, pô, mas será que eu entrei no perfil certo? Né? Então, é ser objetivo, ser direto, a informação tem que ser curta, tem que ser sucinta, as pessoas não querem textão, as pessoas não querem vídeos longos. Eu já passei por situações também que assim, quanto que até quanto a gente pode gravar um vídeo? 90 segundos. Não. Então nós vamos gravar um vídeo de 90 segundos. Quando chega para o lead, no tráfego, esse lead não quer assistir um vídeo de 90 segundos. Então, tentar entender também, o meu público é muito jovem, eu preciso de vídeos mais curtos, eu preciso às vezes de um público mais sênior, mais idoso, eu preciso ter uma série onde eu vou explicando em etapas. Então, tudo isso é importante, né? É preciso ter essa noção. Quando eu falo, por exemplo, vamos combinar uma aqui, que receber anúncio é um saco. As pessoas não entram na rede social para comprar. Exatamente. Não é? Então, isso tem que estar sutil. Você tá ali rolando o seu feed no momento de socialização e aí vem uma pessoa que você entrou lá e apareceu. Né? Se você não souber ser um grande gerador de desejo, se você colocar um vídeo maçante, as pessoas vão... Técnico demais, as pessoas vão rolar e vão embora, não vão assistir. Então, você tem que ser um intruso que traz uma coisa gostosa para as pessoas assistirem, né? Sim. Legal e que desperta o interesse. Falo, nossa, eu não sabia que eu precisava disso. Acho que essa fulana aqui tem razão. Então, é muito sobre isso, né, Marcos? Sim. E tem até uma questão. As pessoas falam muito assim, eu quero conteúdo humanizado. E aí postam foto do final de semana, da viagem para a praia e tal. Mas aí a comunicação do tráfego, por exemplo, dos vídeos, são dos criativos, frias, né? Fria, extremamente técnica. Às vezes você falou blefaroplastia, né? Que é de orelha. É do olho. É do olho. Do olho. Aí o que acontece? De repente esse leigo, assim como eu aqui, fala, pô, tá falando pra quem? O que é isso? Então às vezes eu tenho que ser mais intencional no sentido de falar para aquele paciente específico. Porque de repente ele desconhece o termo. É verdade. Né? É verdade. Esses dias eu fui atender um outro cliente e é harmonização orofacial. Eu falei, é tão importante a gente explicar o que é a harmonização orofacial. Quem faz? Quem faz a harmonização orofacial? Dentista. Dentista, Né? Então eu consigo filtrar o meu lead, o meu paciente, de forma mais assertiva ainda. Né? Eu não vou procurar esteticista, por exemplo. Ou dermatologista, ou sabe? Então, é essa atenção. E, João, dentro da landing page, a gente também precisa de todo esse cuidado que a gente está falando da comunicação. A landing page, ela deve ser essa extensão da comunicação, né? Como é que você pensa na hora de construir uma landing page? E eu quero até complementar aqui com o João, que a gente falou que ninguém quer preencher formulário. Mas a landing page acaba que, em alguns pontos, tem isso, né? Depende Quando muito é interessante ou não? Então, depende muito do público. Se a gente vai falar de landing page, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que ela também é um site. Esse é o primeiro ponto. É um tipo de site. É um site focado em atender um produto ou serviço que funciona como uma carta de venda. Então, quando eu vou falar de carta de venda, a primeira coisa que tem que vir à mente é o que eu estou vendendo. Imagina o cliente clicou no anúncio, foi para o site e no site vai começar a colocar gatilhos mentais, história, para lá na 8ª sessão falar assim, meu produto é esse. Isso não está rolando. A gente tem que já ir direto ao ponto que está vendendo. Aí, dependendo do que eu estou vendendo, o formulário pode ser um gerador de desejo. Depende do produto, né, João? Ou um negócio para atrapalhar. Por exemplo, se eu estou vendendo imobiliária, funciona muito com formulário. Imobiliária funciona muito com formulário. Se eu estou fazendo lançamento de um loteamento ali, vendendo casas. Muitas vezes o WhatsApp, ele fica
tão lotado de curiosos ali que atrapalha o time de vendas ao invés de ajudar. Sim. Então, o formulário serve como um filtro. Por quê? Às vezes eu vendo casa de alto padrão e o formulário já filtra quem ainda não está no momento de fazer a casa de alto padrão. Já consegue... Quem está procurando aluguel. Quem está procurando aluguel. Eu acho que é muito, só interromper um minutinho, João, acho que tem muito a ver com a jornada de compra desse cliente. Sim. Quando a gente pensa num imóvel, é uma jornada longa Sim, de sim. compra. A pessoa não vai fazer, tenho 2 milhões, quero comprar uma casa. Achei, comprei, tomo o Pix. Não é assim. Não. Ela pesquisa, então é tranquilo para ela preencher um formulário e aguardar. É uma venda mais consultiva, vai ter várias etapas. A pessoa já tem calma, ela já sabe que o processo é demorado. Então, ter essa sensibilidade, essa percepção é extremamente importante, né? Saber como que é a jornada de compra. Esse é um cliente que está com mais pressa, por exemplo, a área da beleza. A mulher tem pressa? Ela resolveu o que ela vai fazer? A harmonização? Às vezes é para a formatura da filha. Exatamente. Daqui 15 dias. Então, ela quer marcar. Não deixa essa mulher esperando, não deixa essa pessoa esperando. Entendeu? Então, eu acho que passa muito por isso também. Existem outras áreas que às vezes as pessoas querem pesquisar mais. Ela tem essa pressa, mas não é o primeiro profissional que ela vai contratar. Então, precisa... E aí a autoridade manda muito. Com certeza absoluta. A construção, para serviços de saúde, a construção da autoridade ela é primordial. Não vou falar isso para uma imobiliária. Vamos produzir conteúdo para a gente rodar anúncio. Não, taca pau no anúncio. Faz um anúncio e pronto. Eu vejo uma vamos construir autoridade imobiliária. Bobagem. Eu vejo uma questão, se a gente vai falar de questão de atendimento a mulher e homem também. Geralmente, quando eu vou fazer sites e o público é mais homem, a gente consegue ter uma calma maior no processo de compra. Sim. Do que um público feminino. Só que mesmo assim, se é um público feminino e é uma área de estética, por exemplo, quando ela chegou na etapa do site, ela está com pressa. Mas até chegar lá, ela pesquisou. Tempo ali no Instagram, rodando, vendo não sei o quê. Eu vejo pela minha esposa mesmo. Ela quer às vezes comprar algo, ela fica tempo olhando o Instagram. E foto, e foto, e foto, e foto, e foto. Eu já vou direto no site. Então, é essa questão. Você vai entender com quem você está falando. Por exemplo... Quem não tem um site, muitas vezes... se a pessoa só tem um Instagram, não tem mais nada, não gera desconfiança? Gera. Não gera? Gera. Eu sempre falo que é importante você ter rastro digital. Exato. Então, você tem que estar no Google, não necessariamente fazendo anúncio, mas no Google Meu Negócio, no Instagram. Se tiver TikTok também, vai lá pro TikTok. Você tem que ter rastro digital, porque isso aumenta a confiabilidade, né? Se é corporativo, LinkedIn. Exato. LinkedIn tem que estar ali. Essa fama também. A questão do site, ele tem que estar coerente com as outras redes. E até a questão de autoridade também. Se eu faço um site e chego lá e não tem vídeos de alta qualidade, eu quero atender alto padrão, não vai fazer sentido. Exatamente. Tem que ter o material que está na sua rede social, tem que fazer sentido com o material que está no seu site, que tem que fazer sentido com o material que está no seu ambiente físico. Inclusive é a com coerência. Clínica, né? Não adianta eu ter uma rede social extremamente bonita, organizada, um tráfego bem feito, um site que é impecável, mas eu chego na clínica e o chão está sujo. Meu Deus. Então, concorda? Isso é um problema enorme, que é o pós-clique que a gente chama. Não adianta você ter nós aqui, como sua equipe de marketing, fazendo um excelente, um exímio trabalho, se a pessoa chega na sua clínica, a secretária está lá. Oi? Espera um minutinho, que a doutora já vai te atender. Ou então nem olha na cara do paciente. Fala assim, qual que é... Preenche aqui, né? Preenche aqui. Papel. Gente, isso não tem nada a ver com atendimento premium. Absolutamente nada. Esses dias eu estava vendo o vídeo da Yasmin, que é aquela vendedora. Ela ensina técnicas de venda. E ela falou que ela teve uma experiência extremamente negativa. Porque ela foi até uma clínica de altíssimo padrão. Chegou lá na clínica, ela foi atendida exatamente dessa forma que eu mencionei. A mulher não olhou na cara dela, mandou ela esperar e ainda disse o seguinte, a doutora vai atrasar um pouquinho, só sentar e esperar. Isso é uma falha que eu vejo do próprio profissional, o médico que, se o paciente é agendado, né, seu horário é às 14 horas. E eu vi esses dias um comentário na rede social onde o paciente chegou para uma consulta que era às 16 e ele foi ser atendido às 20 horas porque o médico não estava na clínica. Ele demorou, ele se atrasou os demais pacientes e ela foi ser atendida às 20 horas. Ela ficou
eu teria ido embora. Também. Isso aconteceu comigo, na minha cirurgia plástica. O médico, ele atende após as 17 horas, ele tem um trabalho fantástico, exímio. Só que aí eu já quero entrar em um outro ponto aqui, rapidamente, João, você pode complementar depois, que é o seguinte, técnica não vende mais nada hoje. Não adianta você ser bom, não adianta mais. Ah, eu sou muito bom, tenho muitos anos de carreira. Bolhufas. Se você não faz... se você não parece ser bom em todos os aspectos da sua comunicação, você está fadado ao fracasso. Eu atendi um médico, João, só antes de você complementar aí, e ele falou assim, eu não me lembro exatamente, porque já tem uns 4 meses. Eu não veio de uma indicação, quando eu entrei em contato com ele, ele falou assim, o meu paciente não está no digital, e o que eu faço é só TV. E aí eu pensei o seguinte, como assim o paciente não está no digital e ele só consegue o paciente pela TV? Eu falei, mas o que você faz na TV? Ele falou, eu sou convidado para entrevistas em programas locais aqui. E eu falei, gente, essa pessoa ela ainda não se atentou do como o digital é importante. Porque você não vai pesquisar ninguém na TV, ele é entrevistado todos os dias? Não. Honestamente, escreve aqui embaixo, nos comentários. Quem assiste TV hoje, gente? TV aberta num programa que passa a tarde. Quem? Eu tenho 2 anos de casado, a gente não Nada colocou contra antena a na televisão. mídia, né? Não estamos criticando a mídia. Mas se você só está lá na TV, vai dar errado. Depende muito com quem você vai conversar. Tem pessoas que eu conheço que assistem televisão todos os dias, mas não estão na minha geração. Quantos anos tem essa pessoa? 50, 68 anos. Você é geriatra? 50 mais. Essa é a questão. Sabe quem assiste? A minha sogra e meu sogro. Eles Aí, moram lá numa cidade de 17 mil habitantes e eles adoram assistir. Meus avós assistem. Mas não compra nada. Uma vez ela comprou umas cápsulas, você acredita? Compra. Tadinha, Não. comprou um montão. E se for uma cidade pequena, a pessoa vai ter que viajar para ser atendida em outra cidade. Exatamente. Você compra, assim. A gente pode ver que os anúncios de televisão estão cada vez mais focados nesse público mais massa, um pouco mais velho, que é o público que está ali. Anúncios especializados, às vezes, não está focando nem tanto em televisão. E anúncios para jovens, nem tanto, às vezes, em rede social. Muitos jovens da minha idade para baixo, 22, 18, que eu estou conhecendo agora, estão nem tendo Instagram mais. Exatamente. Já estão mesmo? cansando. Assim, não, cansei do digital. Bora pro físico. Mas, por outro lado, existe também um público que hoje vê anúncio no streaming. Exato. Você está ali, você está na verdade. Prime, dá uma pausa na série, aparece o que na tela? Um anúncio para esse público. Eu assisto anúncio em streaming. Se a gente pegar, por exemplo, não sei se vocês já chegaram a reparar, mas vamos pegar a geração 18, 22 anos. É a geração que parou de beber, parou de fumar, mais saúde, mais longevidade, questão de investimentos. 25 anos até 30 também está nesse sentido. Pega a geração de 10 a 18 e conversa. Não bebe refrigerante, não bebe nada com gás, não come açúcar. Tem as festas do café agora, né? O chá da tarde. Exato. Saúde extrema. E aí, como que a gente vai falar com eles? Porque eles também não vão ser viciados no digital. Exatamente. Igual a minha geração. Aí já muda de novo Fiquei- todo o fiquei setor. pensativo e triste aqui agora. E aí é importante, por isso que eu falei, às vezes você precisa estar atento se o seu público se renovou. Se você é um médico, por exemplo, que é um pediatra, né? E essa criança veio com a mãe, ela foi crescendo, você perde esse público em algum momento. E aí você está se renovando para essas novas gerações? Que, às vezes ele não está no Instagram, mas não quer dizer que o anúncio não faça sentido. Às vezes ele pode não estar no Instagram, mas está em outra rede, está no streaming. E aí tem uma questão também, se ele é pediatra, o anúncio não é para ele, é para a mãe. É pra mãe. E onde que a Não, mãe está? Exatamente. Onde que Eu essa atendo mãe criança, tá? se a mãe te paga. Você Exatamente. atende a mãe. E é importante entender também quem que é o cliente e quem que é o consumidor. Exato. Porque às vezes o cliente é aquele que vai pagar pelo produto e o consumidor é aquele que vai receber um atendimento. Que acontece muito isso na pediatria. Eu tenho que atrair um cliente que é a mãe, mas quem é o consumidor é a criança. Isso é muito bacana você ter colocado, porque essa cliente minha, ela é neuropsicóloga infantil.
ela tem uma clínica e, ok, na clínica ela tá toda vestidinha infantilizada porque ela recebe as crianças e tá tudo certo. É isso. Só que a proposta dela trabalhando comigo agora é o posicionamento dela e ela se lançar como infoprodutora. Ela quer pegar o conhecimento dela, tem o curso digital e ela vende ali. E eu falei assim, olha, agora a gente vai virar essa chave. Aí, quando ela foi gravar alguns conteúdos, eu falei, pega uma roupa, um blazer, uma roupa social e tal, porque isso interfere na comunicação. Ela disse, não, mas eu só faço os vídeos assim, mais infantilizado. Eu falei, mas a tua comunicação agora não é mais com as crianças. Você vai falar com profissionais que vão comprar o seu curso. Você vai falar com a mãe dessas crianças que querem aprender alguma coisa para aplicar no dia a dia. É o adulto. Então, muda. Você não está mais na clínica. Então, agora, a sua aparência se comunicar, ela tem que ser totalmente diferente. Por quê? Mudou o público, muda a comunicação. Muda a forma de você se apresentar, não tem como. E se ela é infoprodutora, tem que ver qual que é o produto também. Porque se esse produto é um produto de entrada, se ele é um produto premium, e essa imagem que é infantilizada dentro da clínica, né, que ela utiliza, não faz sentido nenhum. Nenhum, exatamente. Porque aquilo que ela entendia que iria construir uma autoridade vai destruir. Destruir. Ou a pessoa vai ficar confusa. Exatamente. E essa médica está fazendo aqui, sei lá, de palhacinha, de xuxinha, né? Sei lá. Exatamente. Roupa toda coloridinha. Exato. Entendeu? Não dá. Então, como assim? Com a criança, eu estou atendendo e aplicando as estratégias. Com a mãe, eu já tenho outra roupagem. Eu já estou falando em outro nível. E eu tenho uma dificuldade em relação a alguns profissionais da área médica, que eles têm questão do plantão, atendem mais de uma clínica, às vezes tem um consultório particular, que eles tiram, sei lá, 1, 2, 3 dias da semana para fazer isso, e às vezes tem cirurgias, e eles falam, eu tenho pouco tempo para produzir conteúdo. Né? Vamos fazer os estáticos. Eu falo, mas o estático ele não vai conseguir transmitir. Exatamente. Eu preciso que você venha para a rede social. Você é o garoto propaganda da sua própria marca, da sua empresa. E já houve situações em que eu atendi médicos no domingo, de fazer uma diária e gravar conteúdo do mês inteiro. E é uma dificuldade que eu percebo em relação a essa questão da disponibilidade, né? de não ter tanto tempo disponível para produzir. E aí como que a gente faz? Eu penso assim, a gente tem que pegar e pensar no objetivo a longo prazo. Se eu estou pensando como profissional liberal ou se eu estou pensando como uma empresa. Em empresa, se eu sou gestor, eu estou na frente da captação de clientes. Essa é a maior dificuldade dos médicos, se enxergarem como uma empresa. Exato, porque o profissional liberal ele tem a agenda lotada. E se eu não tenho agenda lotada, eu não consigo investir. Se eu não consigo investir, eu não consigo aparecer. Se eu não consigo aparecer, eu não consigo crescer a empresa. Então, eu sou uma empresa ou sou um profissional liberal? E se eu sou uma empresa, eu sou um gestor. A minha área de estudo é diferente. E se eu sou um gestor, eu tenho que ter pessoas que vão fazer o atendimento como eu faria. Sim. Eu tenho uma clínica, mas você é um liberal ou você tem pretensão? E é uma pergunta que eu costumo fazer. A sua pretensão é colocar pessoas lá dentro para atender ou você vai atender sozinho? Vai atender sozinho? Tem um teto. Tranquilo, e bate assim. Ele é o principal ativo, né? E aí tem a questão que você falou, se o faturamento dele está estagnado com essa agenda lotada, onde é que está o erro? De repente ele está cobrando R$400 numa consulta e ele quer cobrar 800. E ele não consegue fazer essa virada de chave. Se ele está nessa jogada, eu faria rápido um seguro de vida. Essa questão de precificação, as pessoas acham que não. Os médicos, de forma geral, profissionais, acham que não. Mas ela passa muito pela estratégia da comunicação. Sim. Sabe? E da importância que eu dou para a minha imagem, ou seja, de cumprir aquilo que o momento está pedindo. Então, médicos, não tem saída. Ou você arruma um tempo e faz o que tem que ser feito, ou você vai cair no esquecimento. Pessoas que têm menos habilidades que você, menos formação que você, vão tomar o seu lugar e vão tomar seus pacientes. E você vai ficar ali sem entender por que a sua agenda está cada dia mais vazia. E vocês percebem que, por exemplo, médicos mais jovens, eles estão mais antenados para isso? Com certeza. Tipo, de que eu preciso estar lá, eu preciso fazer, do que às vezes um médico que já está no mercado há muitos anos, com a carreira consolidada, ele é mais resistente? Sim, eu já reuni com um médico que ele falou isso. Falou, olha, até um ano atrás não me incomodava o digital.
Mas de um tempo para cá vem me incomodando muito. Por quê? Porque tá vendo gente, exatamente o que eu falei agora, tá vendo gente recém-formado ou com menos habilidade, com menos tempo de trabalho, menos experiência, lotando a agenda, tendo mais engajamento, autoridade, todo mundo, ó, batendo palma para ele na rede social, enquanto esse aqui que é melhor, simplesmente tá perdendo. E aí tem uma questão que você falou, por exemplo, dessa que é a infoprodutora, ela tá querendo ter uma renda passiva, certo? Que é super bacana, eu não preciso lotar minha agenda. Sim. Né? Eu posso ter uma renda passiva que vem desse infoproduto. Porém, eu preciso ter tempo também para gravar as aulas, para fazer um evento. Infoproduto, eu falo para ela, ó, você quer ser infoprodutora? Ok. Você tem que viver produzindo conteúdo. Se a maioria das pessoas tem que produzir conteúdo, você tem que produzir mais. Sim. Porque agora a abrangência ela é nacional. Quando a gente pensa em infoproduto, a pessoa que está lá no Oiapoque ao Chuí pode comprar o produto dela. Sim. Entendeu? Então ela tem que... a concorrência é muito grande. Na internet a concorrência é maior. Então caiu na internet com o infoproduto. E como muito sobressair? tráfego. Como vocês acham que tem que sobressair? Tudo que a gente falou aqui. Estratégia de comunicação, muita produção de conteúdo, muita conexão, muito engajamento e muito tráfego. Sim. Muito tráfego. E aí não dá para fazer milagres, né? Investindo pouco. Vamos falar sobre isso? Vamos. Porque aí chega a gente e fala assim, mas a minha verba está limitada, eu quero vender para o Brasil inteiro, mas eu tenho R$800. E aí, como é que faz? Nem se eu for gravar vídeo, construir meu site, não sei o que, fazer Google, sei lá, R$15 mil. Aí ele fala, não, o que eu tenho é 3 mil. Aí eu falo, então nem desce pro play. Porque você vai dar ruim. Vai dar ruim, né? Vai dar ruim. E sabe o que é pior, Marcos? É que eles encontram profissionais que para fazer isso. E aí o que acontece? Se esborracha no meio do caminho. E aí depois é a internet que não funciona. Você não entende qual que é o seu objetivo ainda. Se você quer atender global e faturar 100 mil, tem um investimento que vai te proporcionar faturar 100 mil. O investimento é mais expressivo. Exatamente. E o faturamento é diferente de lucro. E essa é uma coisa que nós somos especialistas, né? E eu acho cada vez mais importante isso, não contratar uma pessoa que faça tudo. Exatamente. Não é? Às vezes tem gente que fala o seguinte, eu quero contratar o tal da urgência, né? Eu sou estrategista, eu sou o videomaker, eu sou o designer, eu sou gestor de tráfego. Quem faz tudo, alguma coisa vai fazer mal feito. Então, assim, contratar especialistas acaba sendo um diferencial também na hora de selecionar. Eu acho que recai no que o João falou. Quando a pessoa tem a visão de gestão empresarial, se ele já sabe que dentro da empresa dele, ele mesmo, que é o médico, vamos aqui no exemplo do médico, ele não pode ser o que atende, o que faz a análise dos clientes, as consultas, né? Que agenda, o que varre, o que limpa. Ele não consegue fazer tudo isso. Então, por que no marketing as pessoas querem fazer isso? É igual aqui, a gente está aqui agora e na minha empresa tem gente trabalhando agora. Normal. Tem que continuar produzindo. Não quer dizer que eu não estou trabalhando, estou produzindo. A gente está produzindo conteúdo. Inclusive, estamos trabalhando. Faz parte do trabalho. É um trabalho. Estamos trabalhando para elevar o seu nível de consciência sobre o marketing. Essa é a função desse podcast, né? E até para você que é médico, participar de um podcast também é uma estratégia. Uma autoridade. Super estratégia. Gera autoridade. E num podcast você consegue ter mais tempo para falar, para mostrar quem você é, né? Por exemplo, numa entrevista de 40 minutos, 50, uma hora, você consegue ter um ponto de atenção que se a pessoa tem interesse para assistir 1 hora do que eu estou falando, ela realmente tem interesse sobre aquilo que é a minha especialidade. E aí, por outro lado, se a pessoa não vai assistir essa entrevista na íntegra, o que a gente pode fazer? Os cortes derivados, que também é uma estratégia. Uma baita de uma estratégia, sabe? Hoje o podcast é um espaço muito nobre para você falar, ficou democrático, como tudo na internet, né, gente? A internet, assim, eu babo o ovo da internet mesmo, porque é um espaço extremamente democrático, onde qualquer ser humano consegue fazer algum tipo de movimento.
Sim. Tá? Porque Inclusive precisa muitos entender- movimentos errados, mas É. dá para fazer também os errados. O que Pensa nisso. precisa entender, às vezes, é o que eu quero. Eu quero só um básico, uma presença digital. Eu não quero fazer tráfego porque eu já estou com a minha agenda lotada. Às vezes é preciso entender isso. Não? Então, de repente, o meu orçamento aqui ele está ok para o que eu quero. Agora, se eu quero ser um infoprodutor, vender para o Brasil inteiro. Eu sempre falo para os clientes que, assim, depende do seu objetivo. E isso acontece muito na área médica. Tem médicos aí que são mais antigos, enfim, estão com a agenda sempre lotada e ótimo, maravilha, tá? Mas ele se incomoda com a rede social dele. Sim. Ele fala que a rede do concorrente ela é mais engajada, que o cara tá mais no hype e ele não ganha seguidores. Então, o tráfego não serve somente para vender. Ele é excelente para vender, mas ele não serve só para isso. Serve para você construir uma autoridade de forma mais rápida. Né? Então, você pega lá o posicionamento, né, o branding que o Marcos faz, pô, e a gente dá celeridade com o tráfego. Só que é uma celeridade qualquer, não é uma celeridade estratégica. Sim. Né? Você vai Às vezes, aparecer no ali para digital, quem ele que é. não é conhecido. Ele é um médico já consolidado, mas no Isso. digital, ele ainda está na invisibilidade. Exatamente. E aí o tráfego entra com isso, que foi o que aconteceu com essa cliente neuropsicóloga. Ela teve uma visibilidade, assim, absurda. Mais que dobrou em 2 meses a quantidade de seguidores dela. Investindo pouco. Por quê? Porque ela tinha eu por trás fazendo o tráfego dela. Que bacana. Então é isso, gente. Então, assim, a importância de escolher os profissionais adequados, verificar portfólio. Eu sempre falo isso. Eu encontrei uma pessoa que faz mais barato. Eu falei, você viu se essa pessoa tem portfólio? Não tem. É importante saber quem que já atendeu, né? Quais os resultados. Exatamente. Que se essa empresa, essa agência, às vezes pode ser um social media, sei lá, cases que essa pessoa tem. É que às vezes a pessoa faz você tem cases de vídeos? Tenho vários. Tenho vários. Olha E às vezes não é, o vídeo não é um case porque viralizou. Ele pode ser um case olhando para outros elementos, outros fatores. E esse lance aí que você falou de viralização. Viralizar também, pra quê, né? Hoje todo mundo tá sonhando com a viralização, né? Às vezes tem que perguntar, pra quê? Exatamente. O Instagram só cortando o alcance orgânico de todo mundo e o povo assim, quero... Eu imagino, né, Marcos? Você deve receber assim, eu quero um vídeo que viralize, Marcos. Eu sempre pergunto, pra quê? E eu falo, você quer transmitir autoridade, você quer fechar mais negócios ou você quer viralizar? Porque se você quer viralizar, às vezes a gente vai ter que ir pro lado da polêmica, da opinião forte. E aí você tá disposto a pagar esse preço? Da dancinha. Do meme, da dancinha. Eu não agendaria uma consulta com E o médico que essas faz coisas, dancinha. via de regra, acabam destruindo a autoridade. Você pode até viralizar, mas você destrói uma autoridade. Eu vi médicos, vocês lembram da trend aí do será, não sei o que, blá blá blá. Eu vi médicos ridiculamente fazendo dancinha, uma comunicação que não era adequada. Eu odeio trend. Também não gosto. E não ser escravo de trend, isso é importante. Cliente meu nenhum faz trend. Não gosto. Porque senão Acho você horrível. se torna escravo da trend. Você tem que esperar a próxima trend e aí você fica, enquanto não rola a próxima trend, o que eu faço? Exato. O problema da trend também é o seguinte, você viralizar para o público errado, meu amor. Porque de repente você está entregando isso a nível Isso Brasil. é um problema enorme. Porque o que acontece? A gente tem por trás do Instagram algo que se chama algoritmo, né, Marcos? Exatamente. Né, João? Algoritmo. Então, se você viraliza para um público que não é seu, o algoritmo vai achar assim, achei o público dela. Então, tudo que você fizer, ele vai entregar para esse pessoal que não vai é comprar. teu cliente ideal. E ele engaja num vídeo especificamente. Exatamente. E depois ele não engaja mais nada. Outro ponto é o seguinte, você viralizou, atrair 50 mil seguidores. Esse povo vai ver que você não vai ficar produzindo aquelas bobeiras o tempo todo. E o que vai fazer? Eles vão fugir do seu Instagram. E que isso dá um outro sinal para o algoritmo de que o seu Instagram, de que o seu conteúdo não é relevante. O teu alcance vai lá embaixo. Por isso que eu odeio trends. Trend é legal para quem tá no perfil pessoal, tá ali de zoeira na internet. Agora, para quem quer empreender... Né? Para quem vive da internet nesse sentido, do entretenimento. Exatamente, para quem vive de entretenimento. Aí você vai sustentar aquela narrativa. Eu fiz uma trend engraçada, viralizou, vocês vão ter muita coisa engraçada aqui no meu Instagram, então faz sentido. Agora, para quem profissional precisa construir autoridade, presença, empreender de fato, não faça isso. E a gente tem muito assunto aí para um próximo episódio, né? É verdade.
Então, acompanha a gente. Vamos pedir pro pessoal se inscrever. Né? É verdade. Se Se inscreve inscreve no nesse canal. Curte, compartilha, comenta. Porque como a Milena falou de algoritmo, o algoritmo, por exemplo, do YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e ele passa a entregar para mais pessoas. Isso é um comportamento de consumo do digital. E a gente se encontra no próximo episódio. Vamos, né? Tem muito assunto para falar. Se você gostou desse conteúdo, fica aqui com a gente. Faz o que o Marcos falou, tá? Até a próxima. Até a próxima.